Olá, amigos desenvolvedores, sejam todos bem-vindos à aula número 1 do curso de WebDev 28. Vamos conhecer um pouco do WebDev e como configurar a IDE. A IDE do WebDev 28 é um ambiente rico em elementos, recursos e funções que nos permitem desenvolver aplicações web de maneira fácil e intuitiva. Gostaríamos de dizer que neste curso nós vamos focar no desenvolvimento de aplicações web. Não é nosso objetivo o desenvolvimento de sites, porque acreditamos que existem ferramentas específicas para desenvolvimento de sites. Então, nosso foco é o desenvolvimento de aplicações web. A tela de boas-vindas do WebDev nos apresenta um menu aqui do lado esquerdo, onde eu tenho News, que é essa tela que mostra as principais novidades e lançamentos da PCsoft. É claro que para que você obtenha acesso a esta tela, você deverá estar conectado à internet. Naturalmente, quando falamos em desenvolvimento web, estamos falando em interação com a internet. A segunda opção é Create Project, onde ele me mostra os principais tipos de projetos que eu posso desenvolver com o WebDev 28. São site SAS, serviço SOAP e o REST, servidor de WebSocket, componentes internos e externos, livrarias, hard patterns e planos de ação quando a gente trabalha com uma fábrica de software. Terceiro item me permite abrir projetos. Então eu posso abrir a partir do disco, a partir do Source Code Manager, que é um gerenciador de versões do WebDev, SCM Driver, PCsoft Include e o Git, que é uma das novidades das últimas versões do WinDev. Temos aqui os Pinhead Projects, no momento não tem nenhum, e os projetos recentes que foram abertos aqui no meu ambiente do WebDev. Cada projeto tem um ícone que mostra a sua natureza. Por exemplo, isso aqui é uma aplicação web, esse é um web service e assim por diante. O próximo item é Open an Example, abrir um exemplo. Então, os exemplos que vêm com a ferramenta, quando você passa uma pesquisa ou ele mostra o exemplo correspondente. Entre outras coisas, ele faz o download do exemplo se o exemplo não estiver no seu HD. Inclusive, ele vai permitir, mediante uma pergunta, que você subscreva o exemplo existente na sua máquina ou que você faça o download ou use a versão existente. O próximo item é o tutorial, onde você tem uma sequência de passos para desenvolver aplicações web. Essa então é a tela de boas-vindas do nosso ambiente WebDev. Nós temos também o menu de contexto do WebDev, que tem
a tela de boas-vindas, que eu posso acessar pelo atalho Ctrl Bar. Main Menu, que é o menu principal, que tem as diversas opções. File, então tem todas as funções de arquivo, como abrir um projeto, como abrir um exemplo, comparações, exportar e importar, documentação técnica e seu respectivo layout. No menu Edit, nós temos algumas funções que só aparecem quando tem um projeto aberto, naturalmente, e as funções de copiar imagens para o clipboard, para a área de transferência, funções de busca. Na área de projetos, então, gerenciamento de tempo, configurações do projeto, estilos, regras de negócio, auditoria, perfil de performance, o menu SEO, modo de teste e outras ações. Eu vou abrir um projeto aqui para vocês observarem como, primeiro, como que se abre um projeto e segundo, como que esse menu muda em função do projeto. Então, eu vou pegar aqui no meu, aqui, uma aplicação chamada Base Médica. E aqui estão as funcionalidades agora no menu de contexto. Vocês vão observar que agora tudo vem preenchido, ó, tudo ativado, com exceção do Edit, que é quando eu tenho uma página. Então, vou abrir uma página qualquer. E agora vou novamente no menu. Aqui vou selecionar um elemento aqui. Vou até o menu. Edit. Notem que agora eu tenho as funções de copiar, recortar, colar, com histórico, duplicar controles, deletar controles, selecionar tudo, entre outras coisas. Então, esse é o menu de contexto para a edição. Deixa eu fechar aqui. Vou clicar aqui. Agora em projeto. Então, descrição do projeto. Lista dos elementos do projeto. Dashboard. Então, eu tenho... Quando eu acesso aqui, eu volto para o dashboard do projeto, o painel de controle dele. Documentação técnica, gerenciamento de tempo, entre outras coisas. São as mesmas opções do menu principal da IDE. Aí no workshop eu tenho como criar uma aplicação RAD completa, ou seja, eu desenvolvo uma análise, depois que eu criei os elementos da análise, eu posso gerar uma aplicação baseada numa RAD. A gente vai ver isso mais tarde no andamento do curso. Aqui como gerar uma RAD pattern, como configurar o User Groupware, que é controle de acesso, modelagem da UML, livraria e entre outros elementos da IDE. Aqui, na parte do dashboard, eu tenho vários painéis, né? Primeiro ele me mostra aqui a configuração do meu projeto, depois a análise, onde eu posso ver os dados da análise. Abrir. Depois, os elementos do meu projeto, janelas, telas, conjunto de procedures, relatório. Se o projeto não tiver no Source Code Manager, eu posso adicionar. Aqui eu tenho estatísticas e compilação.
Então, ele me mostra se eu tenho erro de compilação, se eu tenho erro de interface gráfica. Ele me mostra os erros e os avisos. Se eu tiver algum componente externo, ele vai aparecer aqui para ser atualizado. Aqui uma estatística de código. Então, quantas linhas tem o meu projeto no total, quantas linhas de comentário, quantos processos e quais os desenvolvedores que trabalharam nesse projeto. Tenho aqui a auditoria, análise de performance, quais os templates que eu estou usando, incidentes e outras notas que eu posso adicionar no meu projeto. Isso para dar uma visão geral do projeto WebDev. Tá? Eu posso, inclusive, customizar o acesso facilitado aos botões. Né? Aqui eu posso ver qual é a versão do meu WebDev, entre outras coisas. Eu tenho todas as funções que eu mostrei no menu de contexto, também na área do menu, que a gente chama de menu Ribbon. Então tenho Home, que é o início da área de projeto, Source Code Manager, como que eu gerencio, testes automáticos e Tools. Em Tools eu tenho diversas ferramentas que auxiliam no desenvolvimento da aplicação. HFSQL, que é a IDE de controle do SQL da PCSoft. WDMap, que é um mini editor de arquivos HFSQL, principalmente Classic. WDSQL, que me permite gerar sentenças SQL, fazer testes, tudo fora da ferramenta. WD Optimizer, que faz a otimização do projeto. A modificação de elementos eu posso testar aqui. Funções de replicação. Funções de lock. Controle de transações, eu posso fazer operações para quando uma transação for bloqueada por algum motivo qualquer, monitoramento do projeto, envio de mensagem para os outros desenvolvedores, para os outros usuários, controle de usuário, manutenção do banco de dados, fazer o deploy, teste, estatística, WD Admin SaaS, scripts, fábrica de software, monitor de teste robotizado, ferramentas, aplicativo de compactação, docs, planilhas, PDF, PIC, editor de figuras, e WD Diagramas, que é editor de diagramas. São ferramentas que eu tenho no ambiente do WebDev para editar documentos, editar planilhas, gerar PDFs, trabalhar com imagens e trabalhar com diagramas. Uma ferramenta importante que tem aqui é o WD Admin. O que é o WD Admin? Mais conhecido como WAS, ou Web Dev Application Server, é a ferramenta que me permite administrar os sites. Então, quando eu tento executar, ele vai verificar se tem alguma aplicação em andamento. Se tiver, ele dá uma mensagem. Aqui eu tenho os sites, tá? Aqui eu tenho os serviços, que são os web services. Aqui eu tenho os sockets, configurações do Web Dev Application Server. Então, a gente vai estudar mais tarde isso. Opções avançadas, setup
e logs. Essa ferramenta WebDev Administrator é a que me permite gerenciar remotamente as minhas aplicações, né? Então eu posso, a partir desse aplicativo, bloquear alguma aplicação web, liberar, fazer atualizações, enfim, uma série de operações que fazem parte do ambiente de desenvolvimento. Quando eu instalo o meu WebDev, ele automaticamente instala essas ferramentas de administração que me permite administrar o uso e o funcionamento de cada aplicação. Então, vocês observam aqui que eu tenho algumas aplicações e eu tenho um checkbox que eu posso habilitar ou desabilitar algumas aplicações que estão rodando. Então, o WebDev Application Server ou WebDev Administrator é a ferramenta que eu uso em tempo de desenvolvimento para fazer teste. Quando eu aperto no Go aqui, eu vou apertar aqui nessa aplicação, ele executa a minha aplicação no WebDev Application Server. Ele faz diagnósticos e posso executar um teste aqui no caso. Então, se ele não encontrar a página, ele vai mostrar uma mensagem que a página não foi encontrada. E nesse caso, eu posso executar um diagnóstico na ferramenta. Então, para os diversos sites que eu tenho aqui, eu vou clicar aqui em Start Check. Ele vai verificar se esta página está corretamente configurada. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas apenas estou rodando o diagnóstico para que vocês observem que existe uma ferramenta e que ele me informa aqui que está tudo ok com a minha aplicação. Então, aparecem ícones em verdinho dizendo que está tudo ok. Quando não está tudo ok, aparece em vermelho e eu tenho a opção de corrigir o erro. Eu posso testar também diretamente os web services e os sockets na minha aplicação. Mas trataremos disso com mais detalhes no decorrer do nosso curso. Todas as configurações do WebDev Administrator serão abordadas em uma aula especial sobre isso, que estaremos apresentando no futuro próximo. Por hora, a gente vai tratar da configuração da IDE, que é a parte interessante nesse momento, porque é muito importante que você conheça todos os recursos que a linguagem oferece para que você possa utilizar ao máximo o poder da IDE. Uma IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. Então, aqui na área de controle do dashboard, vocês vão observar que se eu clicar com o botão direito, eu posso criar páginas, relatórios, consultas SQL, classes, conjunto de procedimentos, um arquivo de ajuda, templates de páginas, templates de relatório, templates de controle, modelo flexível de modelagem e fábrica de software baseado em planos de ações. Então, uma gama de funções integradas, por isso que damos o nome de IDE. Configurar adequadamente essa IDE vai nos permitir obter um melhor rendimento. Então, vamos
acessar aqui a página Home, onde vamos ver alguns detalhes de configuração. Aqui na IDE eu posso acionar menu bar. Veja que mudou a barra de menu. Posso acionar também toolbars, que é uma forma que a PCsoft encontrou de compatibilizar as versões mais atuais com as versões antigas. Então eu tenho essas opções aqui nesse item de menu. Basta que eu desmarque para que ele volte a menu Ribbon. Então aqui você configura, se você quer exibir a barra de ferramentas, que tem diversas opções aqui, que nas versões mais atuais ele está no menu Ribbon. Todas as configurações são possíveis a partir do item Home do menu principal. Então tenho algumas opções: novo, projeto, abrir um projeto, salvar, fechar, diretório do projeto, código, imprimir e algumas coisas importantes que tem aqui, que são os panes e as opções. Então vamos ver as opções da linguagem. Melhor dizendo, as opções da IDE. Por padrão, o WebDev vem no idioma francês, se você baixar a versão francesa, ou em inglês, se você baixar a versão inglesa. Entretanto, eu posso mudar isso aqui no painel WebDev General Options. Então aqui, se eu mudar para francês, na próxima vez que eu iniciar o WebDev, ele vai apresentar a IDE em francês. Se eu mudar para espanhol, na próxima vez que eu acessar o WebDev, ele vai aparecer os menus e as informações em espanhol. E se eu deixar em inglês, ele vai mostrar as opções em inglês. Depois que você muda, você vem aqui no botão OK e confirma a sua escolha. Então essa na aba General. Aqui no menu User, você pode mudar o nome do usuário. Então aqui, User, tem o nome Pedroso. Você pode editar Pedroso, colocar uma senha e confirmar a senha. Então eu vou pegar aqui, eu vou mudar aqui para Júlio. Deixa eu ver como é que faz aqui. Vamos lá. Então, User está aqui, Pedroso. Posso editar. Eu posso alterar a senha. Vou mudar a senha aqui. Vamos lá. Posso passar um apelido. Nome completo, Júlio César Pedroso. Posso escolher uma foto. Então, para o meu perfil. Vamos lá em esse computador. E escolher uma foto. Eu não vou colocar foto no momento, mas se quisesse, bastaria pegar um dos arquivos. Posso adicionar esse usuário a um time de desenvolvimento e
fazer atribuições para esse usuário. Vou colocar o e-mail, o telefone, o celular, o endereço, o e-mail, em caso de emergência. Aqui eu tenho um segundo ambiente e aqui uma página da web para fazer as configurações. Eu vou dar um OK para salvar o meu projeto. Então, na próxima vez eu posso iniciar com o usuário Pedroso e a senha que eu coloquei lá. Ainda temos nas opções gerais como que vai funcionar o editor. Então, qual é o tema que eu vou usar? Então, eu tenho aqui as opções para Dark Theme, ele vai ficar em escuro, Gray Theme e Light Theme. Tá? Quais os painéis que eu desejo exibir? Então, análise, as regras de negócio, erros de compilação, Project Explorer, diretório do site e exemplos. É o mesmo que aparece lá no meu painel de display. Aqui da parte web, qual é o browser que eu vou usar? Então, é o padrão do sistema. Posso usar o Internet Explorer, o Edge, o Mozilla Firefox, Google Chrome. Posso exibir um QR Code para testar a partir de um telefone e outras opções. Qual que é o web server? No caso aqui é o Microsoft IS, mas eu posso usar o Apache, por exemplo. Ferramentas de tradução. Então, eu posso escolher entre o WD Diction, um tradutor customizado via internet, Google Translation. Claro que dependendo do que eu escolher, eu preciso entrar a chave da API. Quais as linguagens que eu vou usar? Então, a de destino e a de origem. Então, se eu coloco o inglês e colocar espanhol, ele vai traduzir do inglês para o espanhol. Se eu colocar francês, português, ele vai traduzir para o português. Claro que não é tão simples assim. Existem alguns passos que precisam configurar para que isso aconteça. Mas existem ferramentas que permitem fazer a tradução de várias entidades da aplicação. Diretórios, então eu vou definir onde ficarão os meus projetos. Então, os meus projetos vão ficar na pasta Meus Projects, mas eu posso escolher um outro lugar. Por exemplo, aqui eu vou mudar para Softwares Julho. Vou selecionar a pasta. Veja que agora ele vai ficar em julho. Vamos lá? Aqui, ó. Softwares e julho. Tá? Selecionei a pasta. E agora os meus projetos irão todos para essa pasta. Os skins ficarão nesta pasta. DWebDR28 Personal Ambiance. Os goodies, os tutoriais, os exemplos e os code snippet. Então, são as personalizações que eu faço com relação ao diretório. Depois que eu faço isso, eu confirmo e ele assume a configuração que eu fiz. Se eu usar proxy, então eu vou definir os parâmetros do proxy. Help. Como que eu vou usar o help? Então, eu escolhi usar o help online em inglês, mas posso escolher em francês e espanhol. Então,
Quando eu não tenho internet, eu posso usar o help local, que fica na pasta de WebDev 28 AID. Tá? Conteúdo do help, eu posso escolher se eu quero que ele me mostre para todas as ferramentas da PCsoft ou somente para o WebDev. Se eu marcar aqui, quando acessar o help, ele vai me mostrar as informações só para o WebDev. Aqui eu configuro o que eu quero que não seja mostrado quando eu inicio. Então, se eu desmarcar aqui, ele não vai mostrar mais o Project Editor. Posso adicionar, marcar todos ou nenhum. AAAD é um tipo de ajuda que eu posso usar com as minhas aplicações. Então, eu posso adicionar ao topo ou ao final de cada página de desenvolvimento. Confirmei com OK. Essas opções, então, foram adicionadas a opções gerais do WebDev. Então, é aqui que eu faço a configuração geral da IDE. Tá? Sempre levando em consideração que muitas dessas configurações só têm efeitos quando o ambiente for reiniciado. Nas opções gerais ainda eu tenho o início, então como é que ele faz, então se ele vai carregar o último projeto, e aqui eu defino quais a quantidade de projetos que ele deve mostrar. Então aqui está marcado com 9, e aqui o último documento usado, 20. Então ele traz os 20 últimos documentos abertos, e aqui os 9 projetos abertos. Enquanto eu estou trabalhando, o ambiente da IDE faz algumas cópias de segurança. Então eu marco aqui, como que eu quero que isso seja realizado. Então eu vou propor que ele salva os elementos no momento em que eles forem criados. Então, se eu criar um botão, automaticamente ele é criado. Se eu criar uma janela, automaticamente ele é salvo. Tá? Depois disso, eu marco aqui para fazer um backup automático dos projetos. Então, essas cópias que ele faz, ele cria uma pasta backup, e ele coloca arquivos com a função de backup e as extensões de arquivos bk alguma coisa e tk alguma coisa para as últimas alterações. Posso marcar para forçar um flush e permitir que os projetos vindo de versões anteriores sejam abertos sem backup. O que acontece? Imagine que você está trabalhando com a versão 28, mas você tem projetos na versão 27. Se essa opção estiver desmarcada, atenção, desmarcada, ele vai fazer automaticamente um backup da versão anterior antes de abrir na versão 28. Se estiver marcada, ele não vai fazer esse backup. Importante que vocês sempre deixem desmarcada essa opção, para que se alguma coisa ocorrer de errado com a versão 28, você possa voltar à sua versão anterior. Velocidade do ambiente, compilação e multicore. Então ele vai usar, se você tem um processador multicore, ele vai usar isso para acelerar a velocidade de desenvolvimento. Principalmente em ambiente 64 bits, isso é muito interessante. E o número de threads automáticos ou de acordo com o que você especificar aqui. Se marcar aqui para ele desabilitar a conferência de linguagem, ele vai ignorar. Desabilita as regras de negócio.
Desabilita o reconhecimento de fala. Aqui, configurações para o Source Code Manager. Então, checkout, todos os elementos na primeira modificação. Tem algumas configurações que impactam quando você usa uma conexão ADSL. Na maioria das vezes, hoje, todo mundo trabalha com fibra ótica, então deixar esse cheque marcado é interessante. Aqui a telemetria, que é um detalhe interessante que a gente vai ver mais à frente, como é que funciona e para que serve. E aqui, Notify Me, quando a WebDev Update is available, ou seja, me avise quando tiver um update do WebDev. Esses, pois, senhores, um resumo breve das principais configurações da IDE. No decorrer do curso, nós vamos trabalhar mais com essas informações, porque elas são importantes. Aprendemos nesta videoaula um pouquinho sobre a IDE do WebDev 28. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.